Oi, oi amigo, você tá bem? Oi pessoal, tudo bem? Vamos entrando. Olá, oi Lu, tá boa querida? Estão me ouvindo? Tá legal? E Marcelo, me dá um retorno aí se vocês estão me ouvindo. Tá me ouvindo? Tá legal, Lu? Tá bom. Eu estou bem, então vambora. Obrigada, amor. Legal. Então, gente, enquanto vocês estão entrando aqui, é, eu vou chamar o meu convidado, que é o Nelson Vieira. O Nelson Vieira é, é um amigo muito querido de alguns anos. Eu quero apresentar ele para vocês. A gente vai falar hoje sobre autoconhecimento, né? Como que a gente pode explorar isso na nossa vida, né? A partir de agora, né? A partir de agora com mais força ainda, e fazer com que essa, esse nosso autoconhecimento nos ajude cada vez mais, né? A gente está num período de crise, a gente está num momento significativo aí da nossa história, da história mundial. Então isso mexe com todo mundo, né? E pode ser que algumas pessoas tenham travado nesse momento, e é normal isso acontecer, né? Mesmo as pessoas mais preparadas, eu acredito que tenham também tido um baque, obviamente, né? Então isso é importante. A gente vai conversar, vamos bater um papo aqui sobre isso, sobre autoconhecimento, sobre como a gente tirar o melhor do nosso comportamento, né? Do nosso perfil comportamental também, vamos falar sobre isso. E eu acredito que, né, seja interessante para gente, tá? Tô aguardando aqui o meu convidado chegar. O Nelson Vieira, ele é o Master Coach Trainer da Cibra Coaching e a gente já se conhece há alguns anos, há 8 anos especificamente. Ele foi meu trainer e na formação, na minha formação, e isso é muito significativo para mim, né? Ele é psicólogo também, então isso é bacana. A gente vai comentar, a gente vai bater um papo a respeito de autoconhecimento, como que esse autoconhecimento vai fazer com que a gente possa melhorar a nossa, a nossa autoconfiança, o nosso preparo profissional e pessoal. Tá bom? Deixa ele entrar. E Oi. Jaildes, tudo bom? Olá! Eu Quanta ainda não honra! estou vendo você. Tá me Cadê vendo? você? Não, Ué, ainda não. Cadê você? Eu tô te ouvindo, mas eu não tô te vendo. Cadê você, por favor? Vou ficar de novo. Cadê você?
E aí? Aí, agora sim! Tudo bom? Oi, tudo bom, meu querido? Como é que você tá? Tudo ótimo, graças a Deus, Jailde. Tá Prazer enorme bem? falar Ai, que contigo. bom. Nossa, Obrigado pelo prazer. convite. Nossa, prazer é todo meu. Tô muito feliz. Estou aqui falando um pouquinho com o pessoal que está entrando de você, né? Que assim, gente, vocês não têm noção. Ah, Eu estava olhando aqui, eu nem te falei isso. Eu estava olhando aqui os meus guardados, né? E esse ano faz 8 anos, gente. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Há 8 anos atrás, eu cheguei acanhadamente no Rio de Janeiro para fazer um curso aí. Não sei se vocês já ouviram falar em coaching. Não sei se vocês já ouviram falar. E aí eu cheguei acanhadamente, né? A garota do interior chegou lá para fazer o curso lá no Rio de Janeiro. E com quem que eu me deparo? Com Nelson Vieira. Nelson Vieira foi o meu master, né? Meu treinador master. E assim, eu devo muita coisa, ele nem sabe disso. Muitas coisas aconteceram desde então, né, da minha vida. E assim, e hoje, 8 anos depois, eu tô aqui numa live com ele e a gente vai conversar, né? E assim, eu tô super feliz com isso. Você tem noção? Como é que as Puxa, coisas são, Jailde, né? obrigado. Não é legal isso? Demais. Tô Eu que super fico feliz. super Tô feliz assim, em poder super feliz. compartilhar e atender esse convite. Eu não sabia Nossa, é assim. uma honra, uma honra. Toda É uma minha. honra porque assim, porque é bacana a gente vê, né, como são os ciclos, né, os ciclos que a gente passa, né? Isso é muito bacana. E achei assim, né, quem diria, né, que um tempo depois, 8 anos depois, a gente estaria aqui conversando numa situação dessa que a gente está vivendo, uma situação, né, de uma De pandemia. emergência mundial, né, uma coisa Uhum. tão significativa, desculpa. E a gente está aqui. Então, vamos lá conversar. Vamos falar sobre isso aí. Autoconhecimento. Autoconhecimento nunca é demais, né? Com certeza. E aí, eu queria falar umas coisas, ver algumas coisas com você. Eu acho que isso a gente pode ir conversando aqui. Mas eu quero que você fique muito à vontade, tá? Para a Obrigado. gente conversar bastante. Então, olha só. A gente está nessa emergência mundial, a gente foi pego de surpresa, a gente está com um problemão para resolver, não só no Brasil, né, no mundo e tal. E tá todo mundo trocando pneu com o carro andando. Essa, essa é a metáfora que vem na minha cabeça. Por quê? Porque a gente está tendo que se adaptar com algo novo, né? E absolutamente inesperado, e a gente tem que se reinventar. Sim. Nesse momento a gente tem, né, tá tendo que se reinventar de qualquer forma, a gente tem que fazer acontecer as coisas, a gente tem que continuar a nossa vida, a gente tem que fazer, né? E assim, muitas pessoas, obviamente, todas, né, todos nós fomos pegos de Uhum. surpresa, e é dentro desse contexto que eu queria conversar com você. O que se acha, né? Por que algumas pessoas foram mais pegas de surpresa do que outras? Lógico, isso num contexto geral pegou todo mundo. Mas você vê assim, você acha que algumas pessoas são mais adaptáveis às circunstâncias inesperadas do que outras? O que você acha sobre isso? Tá. Em primeiro lugar, eu vou já responder, mas antes de mais nada, eu gostaria, primeiramente, assim, de te agradecer agora oficialmente por esse convite, por a gente estar junto. Você aí em Volta Redonda, eu aqui em Belém do Pará, minha terra natal, e a gente se encontrou, né, no Rio de Janeiro há 8 anos, e para mim é uma satisfação enorme poder contribuir contigo. Se você me permite, queria dar um alô para as pessoas que estão entrando aqui, né? Inclusive,
deixa-me ver aqui. Tem a Silvia Namorato, ela está A presente. Silvia, Ela a foi Silvia. staff naquela turma em que você participou, juntamente com a Estela Freitas, né? Que é atriz, e elas estavam juntas. Ela está dizendo aqui, eu também, 8 anos que o conheci. Fui monitora dele. Fiquei tão nervosa que deixei uma xícara cair. Muita emoção reencontrar nessa live. Que É um legal. presente. Nossa, eu não sabia desse fato, muito menos da xícara. E assim, mas é uma Só a satisfação Silvia, né, enorme a gente Silvia, poder para reviver lembrar tudo disso. isso. Mas foi Porque o tempo ele não inesquecível, passa, né, o tempo Silvia? voa, né? O É tempo voa. impressionante. É impressionante, né? E assim, aproveitar a oportunidade e agradecer também ao pessoal, ó, que está aqui presente, como a Lucineide, né? Agradecer aí a presença da Lucineide, a Marcila Cassimiro, a Flávia Assis, que é gerente de uma das lojas Sônia dos Pés, das franquias em Belém do Pará, né, no Shopping Castanheira. Uhum. Flávia Assis está presente. A Silvia Namorato, que a gente já falou, inclusive, agora há pouco. João Vitor, obrigado pela presença aí. Né? Deixa eu ver quem mais. Adriana Brandão, né, que é daí do Rio de Janeiro também, uma pessoa sensacional, extremamente competente, uma profissional que trabalha assim com autismo, né, e que tem um trabalho belíssimo na internet também. A Suzy é uma pessoa que sempre está me acompanhando. Essa daqui já fez treinamento comigo há um pouquinho mais de tempo que vocês. Que ela fez Ah, treinamento é? comigo acho que em 2003, se não me falha a Uau! memória, foi. Eu tinha bastante cabelo Não, ainda, não tinha cabelo né? igual. E ainda me acompanha. Deixa eu ver aqui, o Elton também, seja bem-vindo, Elton. Adriana Araújo, lá de Canaã dos Carajás, uma das regiões mais prósperas que tem no estado do Pará, acho que eu já cheguei a conversar com você a respeito, né? Aham. Então, Canaã dos Carajás é uma região que congrega assim, várias empresas ali reunidas da Vale, enfim, né? Ali na região sul do estado do Pará. Denilson Sicupira, eu não conheço pessoalmente, mas imagino que seja teu parente. Né? Deixa eu ver, Ele seja tá bem-vindo tomando também. conta lá. Celeste Tá vendo? Monteiro, Renata, seja bem-vindo. A Mila, que acabou de entrar, seja bem-vinda também. Emerson Rocha. A Wellen Bibiano também é uma gerente de outra loja da Sônia dos Pés também, que é uma empresa que eu tenho atendido bastante, principalmente assim, no ano passado fiz muito trabalho com eles e esse ano, um pouco antes da pandemia, nós tivemos aqui praticamente assim, a gente começou a quarentena por volta do dia 18, 19 de março. Dia Uhum, março. 17 de março eles estavam em treinamento comigo. Né? Então, prazer enorme ter você aqui. A Dani Costa, a Adriane, a Aldrian, não entendi bem, mas de qualquer forma é uma satisfação enorme ter você. O Luciano Oliveira de Paula, enfim, né? Aqui, Sônia dos Pés Belém acabou de entrar também, né? E, como você vê, está bem prestigiada aí pelo pessoal que sempre está acompanhando Valeu, a gente. gente. A Obrigada. Dani Costa, Ótimo. sabe? Ou seja, para mim é uma satisfação enorme estar aqui com todos vocês, sabe? E agora, respondendo a essa questão quanto à adaptabilidade, né? Não existe aquelas pessoas que são mais adaptáveis ou menos adaptáveis. Algumas pessoas elas têm uma plasticidade maior para se adaptar a determinadas Uhum, circunstâncias do que outras por uma questão de perfil comportamental. Mas isso não é uhum, determinante para dizer que nós não podemos nos adaptar. Todos nós podemos nos adaptar. Eu estou tendo que me adaptar. Eu que nunca fui tão afeito a redes sociais, sempre fui uma pessoa muito mais reservada, muito mais na minha. Agora estou tendo que dar mais a cara para bater. Ou seja, não adianta eu ficar com aqueles com aqueles videozinhos chatos, aquela coisa, sabe, fria,
e tal. Então eu comecei a perceber, pô, se eu tenho que vender o meu peixe direito, fazer bem o meu trabalho, então qual é o recurso que eu tenho? Ah, é a internet, beleza. Como é que eu vou fazer isso? Cara, eu vou tentar ser eu mesmo o tempo inteiro, sabe? E é difícil, é complicado, porque para as pessoas que me conhecem sabem o quanto que eu sou reservado e em algum momento, assim, até, entre aspas, algumas pessoas vão de discordar, mas é a mais pura verdade. De certa forma, eu sou até um pouco mais retraído em relação a essa coisa das câmeras e tal. Mas, de alguma forma, a gente precisa se adaptar e dar a cara para bater. Então, eu tive que me virar por aqui para fazer algumas coisas que fossem mais interessantes e que talvez mostrassem um pouco mais do meu contexto, da minha realidade, que as pessoas não conhecem. Porque o que as pessoas conhecem é o Nelson o tempo inteiro produzido, é o Nelson transmitindo conteúdo, é o Nelson falando alguma coisa legal para as pessoas e tal. Agora, e o Nelson fazendo idiotice? Né? E o Nelson fazendo as coisas, idiotice no bom sentido, assim, sabe? Fazendo coisas assim, banais do dia a dia, porra, porque muita gente não sabe, cara, mas eu varro casa, eu lavo roupa, eu Prendado. sou prendado, faço banana amassada com leite. Não posso dizer que eu cozinho, porque o prato do chefe aqui é banana amassada com leite. Mas, assim, eu me viro, cara, assim, de alguma forma. Então, eu sou uma pessoa simples e eu faço questão de ser assim, né? E mostrar isso nas redes sociais e abrir isso para as pessoas e para pessoas que eu nem conheço, para mim era um motivo de pânico, de terror, sabe? Mas depois eu comecei a ver, pô, não, até que é legal fazer isso, sabe? Mostrar para as pessoas um pouco dos bastidores e tal. E o que é isso se não a adaptabilidade? Agora, ó, tem algumas pessoas que já são mais escrachadas e que fazem isso naturalmente. Faz isso assim, na cara dura Tranquilamente, e dá tudo certo. tranquilamente, Fazer aquelas exatamente. coisas que o Whindersson Nunes faz, eu até faço, mas faço aquelas palhaçadas para os meus filhos, quando a gente E está off, né? sozinho, tá Ah, entendendo? Mas fazer daquele jeito para a galera toda, pô, tem que tirar o chapéu, porque o cara é muito cara de tem. pau e pô, por isso que ele Exa chegou onde chegou, isso é muito exatamente. bacana, né? Então eu tô me superando um pouquinho a cada dia para mostrar quem é o Nelson na realidade, o que é o Nelson, né? Que as pessoas conhecem muito o profissional, mas por trás desse profissional o que é que tem? Tem um cara simples, tem uma pessoa tranquila, tem uma pessoa que faz as coisas, e que alguém me disse, pô, as pessoas deveriam conhecer esse Nelson. Aí eu digo, pô, será mesmo? Né? Você E acha cá estou que eu. esse pode ser um caminho? Você acha que pode ser esse um caminho para as pessoas se reinventarem a partir de agora? Ó, Você eu acha estava que ouvindo. falta um pouco dessa naturalidade para as pessoas quando. Exatamente por causa da internet? O que você pensa sobre isso? Você acha? Algumas pessoas, como a gente já viu, têm um pouco mais de facilidade para isso. Né? Então, algumas pessoas já vêm do teatro, já vêm da arte e tal, e outras nem precisam, porque gostam realmente de fazer, gostam realmente de aparecer de alguma forma. E assim, hoje não tem mais anônimo. Hoje o que nós temos é um aparelho celular que tem uma câmerazinha na frente e que a gente está falando de repente com todo o Brasil, como diria aí um grande amigo meu lá de Santa Catarina, que estava até assistindo a live dele ontem, né? Que é o Davi Fadel, e é um dos caras mais respeitados em casting de palestrantes assim do Brasil, talvez seja o mais respeitado, né? Então, no casting dele figuram pessoas assim incríveis no Brasil. E ele estava falando justamente sobre isso. Hoje não tem mais o anonimato. Hoje você abriu uma câmera, colocou no ao vivo e de repente você está lá com a cara para bater para o mundo inteiro te ver, sabe? O mundo inteiro. E outra, ainda vai ficar para a posteridade, porque você não vai terminar isso aqui, ó. Não esquece de apertar no botãozinho aí para jogar ele logo para o IGTV para não perder o material. Porque é um Uhum. conteúdo rico aí que fica para gente, sabe, Jaildes? E de certa forma, assim, tá todo mundo produzindo conteúdo. Né? Daqui a pouco, ó, vai ser o pico, 7, 8 horas da noite. O que tem de live é toda hora aparecendo aqui, né? Fulano entrou ao vivo, fulano entrou ao vivo, fulano entrou ao vivo. Aham, Ou seja, a gente já exatamente. não sabe mais nem o que assiste, né? Então, É, muito bem e escolhido o teu são coisas horário, inclusive, que maravilhosas, né? acaba sendo Uhum, conveniente, né? exatamente. E são coisas Olha, um maravilhosas. Quer dizer, a abraço gente aí para está Vanessa Monteiro, que acabou de entrar, a Dani Costa, que está presente também, né? a gente Ah, tá tendo essa oportunidade de fazer as coisas acontecerem, né, ao mesmo tempo que elas estão acontecendo.
né? A gente não teve tempo de Exatamente. se preparar e essa flexibilidade é legal, né? Que você falou aí. Algumas pessoas têm mais facilidades, outras pessoas têm um pouco menos, são um pouco mais rígidas, né? Você acha que como que a gente pode fazer com que essa pessoa que é menos flexível, como que a gente consegue fazer com que ela tire o melhor dessa situação, né? Então, Pessoalmente, profissionalmente, né? Porque as pessoas às vezes a gente fica travado, né? A gente está uhum, falando aqui falar de perfil que você citou aí, perfil comportamental, e é interessante porque a gente vai mudando ao longo do tempo, né? A gente não é o mesmo, né? Se lá em 2012, né, quando a gente se conheceu, eu tinha um perfil completamente diferente. Eu era muito mais executora, né? Muito uhum, mais, sabe, muito mais comunicadora e tal. Depois eu tive que ir fazendo um balanço das coisas, né? Então, eu tive que me adaptar, ser mais estável, mais analítica, e isso foi sendo construído ao longo do tempo. Hoje, está totalmente, quer dizer, não está totalmente diferente, não. Eu consegui manter muita coisa daquela essência que eu sempre tive, muito fazedora, muito comunicadora. Mas eu sinto que eu melhorei muito também nessa parte de planejamento e análise, né? Então, uhum. isso foi importante para mim porque eu precisei me adaptar. Mas e aí, como é que você faz isso numa situação totalmente diferente? Aham. Hoje, né, hoje seria uma situação diferente, porque a gente entende que comportamento muitas vezes é difícil mudar tão rápido, né? Aham. Leva um tempo para a pessoa ir se adaptando, né? Ela vai vendo e tal. Mas agora não, a gente tá aí. A gente tem que realmente trocar o pneu do Do carro carro em andando. movimento, né? O que você Aham. acha disso? O que você. Ok. Uma Antes da dica. gente entrar em toda essa questão, é interessante que a gente possa compreender um pouco da onde vem tudo isso que a gente está falando. Então, isso vem lá de 1929, com um cara chamado William Moulton Marston, que foi o mesmo criador de personagem como a Mulher Maravilha e etc., que criou uma metodologia que passou a ser a metodologia mãe das ferramentas de assessment, das diversas ferramentas de assessment disponíveis hoje no mundo. William Moulton Marston, né, era um cara que era tipo assim, o cérebro na época, lá em 1929, etc e tal. E a partir dos estudos que existiam aí com dados estatísticos para fazer uma análise comportamental, principalmente para alocar os homens em posição de guerra, no caso, né, para não correr o risco de perder os oficiais, a inteligência, né, das tropas, né? Então procurava-se colocar as pessoas cada qual no seu lugar. E foram criando-se dados estatísticos que eram feitos à mão. Então, o que a gente está falando aqui, fundamentalmente, é a matemática em favor do comportamento humano. E como é que funciona isso? William Moulton Marston ele só veio a continuar os estudos que eram feitos anteriormente, né, por Sócrates, aliás, passando por Hipócrates, que aí veio por Carl Jung, Gustav Carl Jung, sabe? E vieram chegando a vários outros estudiosos, até que em 1929 ele criou uma metodologia que ficou sendo conhecida como a metodologia DISC, né? E o que vem a ser a metodologia DISC? DISC quer dizer dominante, influente, estável e analítico. São os 4 perfis básicos. Obviamente, aí você vai me perguntar onde é que está o A de analítico, né? Aí eu posso colocar para ti que é o C de consensus, que é do inglês lá, né? Uhum. Então, assim, de certa forma, vários filmes surgiram a partir desses 4 perfis básicos que a ciência tenta explicar há muitos anos e tenta encerrar o homem nesses 4 perfis. Mas é impossível enquadrar o homem nesses 4 perfis, até descobrir que nós temos um pouco de cada um deles. Só que Uhum. um acaba se sobressaindo, um acaba sendo um pouco maior. Para entender bem isso, imagine o globo terrestre. Imagine o globo terrestre. Nesse globo terrestre, você tem
uma linha que corta os dois hemisférios, certo? E você tem uma outra linha que corta ao meio, formando quadrantes, ok? Então, assim, de um lado você tem os perfis mais extrovertidos, do outro lado os perfis mais introvertidos, ok? O que você estava falando, quando eu cheguei lá em 2012, eu era mais executiva, eu fazia mais as coisas, mais executora e tal, até que eu vim descobrindo mais habilidades na área de planejamento e análise, vim descobrindo que eu podia também fazer isso. Ou seja, quando você chegou, você era uma pessoa mais extrovertida e continua sendo, e ainda tem essa habilidade de vender, de se comunicar, de falar, de negociar e etc e tal. Só que com o tempo você percebeu que talvez precisasse desenvolver algumas habilidades adicionais para que pudesse complementar no teu negócio, como a capacidade de análise, como a capacidade de planejamento, para não fazer as coisas na forçação de barra e depois ir somar os prejuízos que foram ficando pela falta de planejamento. Sabe? Então, a ciência, de certa forma, com a metodologia DISC, classificou os 4 perfis básicos, né, de pessoas, que todos nós temos os 4 perfis. Obviamente que todos nós temos os 4 perfis, sendo que 1 ou 2 deles acabam se sobressaindo em relação aos demais. Então, por exemplo, nós temos aí os perfis, para que as pessoas possam entender, do lado dos extrovertidos, que é aquela galera, né, que dá a cara, que fala e tal. Nós temos 2 perfis básicos do lado extrovertido, que é o dominante e o influente. Quem é o dominante? O dominante é aquele cara que chega colocando aquela mão pesada em cima da mesa. Tipo, eu vou fazer. É aquele rolo pressor. É aquele furacão. Katrina. Ou então é aquela tsunami que vai chega, passando por cima. Deixa um rastro de destruição para trás. Mas ele resolveu o problema. Ele resolve. É aquele cara que é o Coisa Humana. Lá naquele filme, O Quarteto Fantástico, é o Coisa. Tipo, é o Coisa. Vamos pro pau. Vamos resolver. Na base da porrada, mas eu vou resolver. E resolve. Agora, o que ficou como rastro de destruição é problema dos outros. Não queria um problema resolvido? Eu resolvi. Normalmente, o dominante, ele é destemido, incansável, sabe? É persistente. É aquela pessoa que parece que não dorme de madrugada. 3 horas da madrugada, ele acordou com uma ideia na cabeça, ele te liga. O que você está fazendo? Pô, eu estou dormindo. Não importa. Tá. É que eu tive uma ideia, era para fazer isso, tal coisa, se acessar, tá bom. Quando ele chega na empresa, 7h30 da manhã, ele já pergunta, a primeira coisa que ele pergunta, e aí, já fez o que eu te pedi? Pô, bicho, eu acabei de chegar na empresa. Ou seja, ele é incansável, é aquela pessoa que normalmente faz acontecer realmente. Quais são os pontos negativos dele, as armadilhas? É que em algum momento ele pode ser intransigente, ele pode ser incompreensivo, intolerante, pode ser aquela pessoa que, de certa forma, sabe, Jair, em algum momento, ele acaba sendo até negligente em relação às outras pessoas por acreditar que não precisa de mais ninguém, sabe? Esse é o dominante. Quem é o influente? O influente é aquele cara que gosta de conversar, o influente é aquele cara que gosta de falar, é aquela pessoa que, nossa, coloca ele para dar treinamento. Qualquer semelhança é mera coincidência. Coloca ele para dar treinamento, coloca ele para falar com as pessoas. Nossa, o cara tem orgasmos múltiplos falando para as pessoas, né? Porque o tesão que ele sente ao ensinar, ao transmitir conhecimento, ao falar, é absurdo. Então, assim... Gosta de estar em contato com todo mundo. Estar em contato relacionamento. Com as pessoas, reunindo as pessoas, sabe? Normalmente, essas pessoas estão presentes na área de recursos humanos estratégicos, ou seja, a parte de recrutamento e seleção, treinamento e desenvolvimento, avaliação. A Lu está rindo ali, porque a Lu é muito influente, né? Né, Luciana? Não coloca esse cara no departamento de pessoal, que senão ele se mata. Ele se joga. Se tiver no 16º andar, ele é capaz de se jogar de lá de cima. Não coloca Odeia ficar sozinho. Salários porque é burocrático demais para ele. Trabalhar sozinho, né? Odeia trabalhar sozinho. Aquela pessoa que gosta de contato físico, gosta de gente conversando.
Exatamente, tem formiga embaixo da cadeira dele, que ele vai levantar. Ele gosta de ver gente, ele gosta de ver movimento, ele gosta de estar no meio das pessoas, né? Normalmente, esse cara, ele pode ser um bom vendedor? Pode, desde que ele tenha o dominante também. Porque se ele for só influente, é capaz de ele conversar com o cliente, conversa, conversa, conversa. Vendeu? Não, não vendeu. O cliente Não. não comprou. Né? Ficou com pena do cliente. Ficou Tá com entendendo? pena, né? Então, é preciso que ele tenha também uma parte lá. Que perde foco, né? Acaba perdendo foco, acaba conversando muito, Exatamente. acaba fazendo muita Agora, coisa. o bom vendedor, normalmente, ele é dominante e influente. Uhum. Influente porque ele conta uma piada para o cliente está rindo da piada, o dominante vai lá e fecha a venda. Né? Ok, então vamos passar lá no caixa, porque eu já tirei o seu pedido. Né? Normalmente é Vamos assim, embora. é É rápido, tem que ser objetivo, rápido. Aham, tem que ser objetivo. rápido. Tá entendendo? Se o cara for só influente, dificilmente ele Não vai se gosto dar de muita bem na conversa área de fiada, não. representação comercial ou de vendas. Oi? Não gosto de muita conversa fiada, não. Vai direto ao assunto, resolve logo e vambora e É tal. bem por aí. É É bem por assim. aí. Esses são os dois perfis que são os extrovertidos. Do outro lado, nós temos os introvertidos. Quem são os perfis introvertidos? Nós temos lá, de um lado, nós temos o Planejador e o analista, steadiness, né? que é o... Oi? O estável, né? O estável Exatamente, steadiness, que é o estável, e nós e temos o o analítico. consensual. Aham. Então, o estável, de certa forma, né, é uma pessoa tímida, reservada, é uma pessoa digna de total confiança por conta de ser extremamente minucioso naquilo que faz, por ele ser Uhum. muito perfeccionista, por ele ser muito cuidadoso, por ser muito discreto. Normalmente, essas pessoas muito discretas, elas não colocam o bedelho onde não são chamadas, mas se alguém pedir a opinião dele, ele emite a opinião dele com clareza, com muita responsabilidade e com muito critério, para não correr o Uhum. risco de ferir, de magoar, de ofender absolutamente ninguém, porque ele é muito do bem, é muito tranquilo, é digno, como eu te falei, de toda a confiança. Quer contar um segredo? Desconfiança. Conta para o estável, porque o estável chegou ali, ali parou, dali ele não passa. O estável é capaz de sair com vários influentes e dominantes para tomar uma cerveja. O influente fala pra caramba, o dominante fala pra caramba, ele fica calado, ele ri de todas as piadas, quase não tem o que falar a respeito dele, ele não tem muito o que dizer a respeito dele mesmo, mas ele participa de absolutamente tudo, numa boa, tranquilo, sabe? Ele não sabe contar uma piada, mas ele ri de todas as piadas. É E muito é gente legal, tranquila. E legal outra, ele gosta de ele gosta muito de apaziguar o ambiente. pessoas. Ele Oi? gosta de, porque ele gosta de pessoas, então ele Ele gosta é de muito mais apaziguar, ele voltado para gosta dessa. pessoas. É muito mais Uhum. voltado para pessoas, exatamente. Por outro lado, nós temos o analítico. O analítico, ele tem praticamente as mesmas qualidades lá do estável, sendo que o analítico, ele é mais pavio curto. O analítico é mais nervoso. O analítico é aquele cara assim que, se tiver naqueles dias dele e alguém pisa no pé dele, ele primeiro bate e depois pergunta: por que você pisou no meu pé? Né? Só O observa, né, Jane? A analítico, Jane tá falando aqui, é só observa. A Janiele tá falando. legal. Ele O fica só analítico observando. É, o analítico, de certa forma, ele também é uma pessoa muito tímida, reservada, se expõe muito pouco, ele quase não tem muito o que falar a respeito dele, mas, de qualquer forma, o analítico é aquele indivíduo muito mais voltado para processos. Se para o influente dar uma aula ou fazer uma apresentação, dar uma palestra para ele é motivo de orgasmos múltiplos, o orgasmo múltiplo para o analítico é Analítico. criar normas e procedimentos. Coloca ele para criar um manual. Coloca ele para criar regras para as pessoas. Adora um detalhe, né? Oi, Adora um Maura. detalhista ao extremo. Ao Sabe? extremo. Se o tempo, É você pergunta a hora, irritantemente, são é 11, irritantemente detalhista, né? irritantemente detalhista. Se a hora é 11 horas e 43 minutos, às vezes a gente arredonda, né? São 11h45. Não, são 11 horas e 43 minutos. Ou seja, É. É né? tudo aquilo que o influente não gosta, de detalhe. Exatamente. O analítico, de certa forma, eu conheço uma pessoa no hospital que adora
trabalha em hospital e que adora criar normas, regras, procedimentos, sabe? Criar regras até para o pessoal ir lanchar e voltar, para te ter uma ideia, sabe? Vamos criar um procedimento, porque está errado isso, não está dando certo esse negócio, sabe? E então, assim, é muito próprio do analítico e isso acaba sendo muito legal, desde que ele utilize isso como uma força potencializadora para fazer aquilo que ele tem de melhor, tá? Qual desses 4 perfis é o melhor? Todos eles são extremamente importantes. Aonde cada um deles está? Por exemplo, o dominante. O dominante pode ser aquele cara que carrega as vendas, pode ser aquele cara que toca a empresa. E tocar uma empresa não é nada fácil, porque você tem que lidar com vários segmentos, com várias coisas. Então, o cara tem que ser muito pulso firme, porque se ele afrouxar um pouco o pulso, ele perde a mão. Tá entendendo? Aí você tem o influente. O influente é aquele cara que passa a mão na cabeça das pessoas, é aquele cara que gosta de ressignificar junto com as pessoas, que sempre tem aquela palavra de motivação, né? Que é aquela pessoa que tem uma notícia ruim para dar, dá para o influente. O influente vai lá, dá a notícia ruim, todo mundo sai rindo, ainda sai feliz. Porra, depois que vão se tocar, mas não era bom pra gente isso. Mas, não, mas já que o cara falou, mas ele envolve de uma forma tão gostosa, tão calorosa, que as pessoas acabam fazendo o que ele quer. Exatamente. Por outro lado, você tem o estável, que o estável normalmente ele está na área de planejamento, o estável ele está na área lá normalmente em atividades ligadas a planejamento estratégico, a controladoria, enfim, né? E o analítico? Normalmente o analítico está na parte de finanças, está naquela parte que é muito chata, a parte burocrática. Financeira. Né? A área financeira, na própria controladoria, auditoria. O estável também não poderia estar na auditoria, porque o estável também gosta de fazer tudo certinho. Só que tem uma diferença. O estável, ele não é rude quando precisa. Então, na auditoria, se precisar agir com um pouco mais de rigidez, o analítico é que vai agir e não o estável. Entendeste? Então, o analítico serve para ser um pouco mais... para trabalhar na área de auditoria, controladoria, na área financeira, departamento de pessoal, plano de cargos, carreiras e salários, que é muito burocrático, exige muita análise. Na área jurídica, departamento jurídico para análise de contratos. Enfim, todos esses departamentos, todos esses perfis são extremamente importantes para a empresa. Perceba, né? Como é que seria a comunicação entre eles? Imagina o influente ligando para o dominante. Olá, seu influente. Olá, seu dominante. Tudo bem com o senhor? O senhor dormiu bem? E o dominante. O que é que tu queres? Fala logo. Fala logo. Sabe? Fala logo aí. Como é que é o diálogo entre o analítico e o dominante? O analítico, olha, eu vou lhe explicar. O dominante, sim, concluindo. Vai direto ao assunto. Ou seja, seja objetivo. Começa de trás para frente. Isso, começa de trás para frente. Vai direto ao assunto, né? Então, é mais ou menos assim que a coisa funciona. Como é que seria o diálogo, por exemplo, entre o influente e o analítico? Imagina o cara do RH que fez o orçamento para fazer a festa de final de ano, né? Aí ele chega lá no departamento financeiro, olha, está aqui o orçamento, eu preciso que você libere esse valor aqui que já foi aprovado pela presidência da empresa, por toda a diretoria. Então, está aqui, você só precisa liberar isso para mim. O financeiro olha para aquele valor e diz, não, esse orçamento não está certo, não. Refaça o orçamento, que está muito alto isso. Aí ele sai de lá muito chateado, dizendo, nossa, esses analíticos do financeiro só servem para atrapalhar o processo. E o analítico fica dizendo lá, nossa, esses temos que cortar gastos. Eu quero saber de festa. Temos que cortar gastos, temos que cortar as despesas, faça uma tabela de Excel bem detalhada, manda para mim que eu vou analisar, depois eu te dou a resposta. É tipo isso. E além da planilha que ele pede em Excel, ainda vai pedir um relatório explicando toda a planilha, ainda vai conferir todas as fórmulas para saber se as fórmulas estão certas e, se possível, ele vai pedir para classificar anexos que comprovem cada etapa do relatório que foi dado. Ponto. Esse é o analítico. Exatamente. Né?
Então, Muito assim, bom. de certa E o forma... melhor dos mundos, né? Como obviamente não tem, não existe aquele que é melhor do que o outro, né? Na questão de cada Sim, um vai ter a sua importância e o seu significado dentro daquilo que ele fizer. O melhor dos mundos é que todos eles estejam dentro de uma equipe para ela produzir melhor, né? sim. Com certeza. E o que acontece muitas vezes é que, por exemplo, a gente vai escolher um bom profissional para trabalhar com a gente, ou para trabalhar do nosso lado, e a gente acaba cometendo um erro de escolher não pela competência, pelo critério de competência necessária, Uhum, mas acaba escolhendo muito mais, às vezes, por afinidade. E isso é uhum, um erro terrível que pode acabar com uma empresa, pode acabar com você profissionalmente, sabe? Então, e para as pessoas que estão procurando uma oportunidade, estão procurando um emprego, eu sugiro, cara, que você deva se conhecer. Eu até coloquei uma frase hoje, né, do Sócrates, no texto que eu estava chamando para essa live agora. Eu coloquei: foi. conhece-te a ti mesmo, como diria o Sócrates há algum tempo atrás, porque conhecimento é poder. Agora as pessoas não se conhecem, as pessoas elas não sabem qual é o seu potencial. Então eu já vi, Jair, de situações de pessoas: eu sou analítico, puxa, eu nunca vou poder dirigir uma empresa, eu nunca vou poder ser um gerente, eu nunca vou poder ter o meu próprio negócio, que era o meu sonho. Mentira! É lógico que você vai poder, Uhum, desde que você desenvolva outras habilidades, ou então que contrate outras habilidades para fazer aquilo que você acredita que deveria fazer. Eu vou contar uma sim. história que eu contei há 8 anos atrás, quando você fez a formação comigo lá no Rio de Janeiro, e eu já contava isso porque para mim isso é clássico. É o maior exemplo que tem de sucesso, assim. A Apple, por exemplo, você tinha lá o Steve Jobs e tinha o Wozniak, né? O Wozniak que era o cérebro, era o cara que criou a primeira máquina da Apple, o primeiro computador a ser vendido da Apple foi o Wozniak, que era o cara que criava as coisas. O Steve Jobs não criava nada, mas era o cara que era bom de De negócio. papo. Só que ele não era Uhum, só bom de conversa e de falar, ele era convincente, ele era firme, ele era extremamente racional e ele era aquele cara que era firme naquilo que ele defendia. Então uhum, eles se encontraram na universidade, eles estavam na universidade. O Wozniak apresentou algo para o Steve Jobs, Steve Jobs gostou e disse: porra, legal, vamos colocar isso em exposição, né? Vamos ver o que é que a gente pode fazer disso daqui, vender e tal. Aí o Wozniak queria fazer um negócio, só que estava tão simples, tão uma coisa assim, tão, como é que eu posso te dizer, tão artesanal, né? Que ele dizia: não, vamos dar para as pessoas. E queria dar. E o Steve Jobs já olhava para aquilo, querendo valorizar aquilo e fazer daquilo um negócio grande. Então, para ele, acreditava que tinha que vender o negócio. E aí, o que é que aconteceu? A soma das duas competências. Um pensava e o outro agia. E os dois deram uhum, certo. E os dois deram certo. Os dois uhum. terminaram muito ricos. Muito ricos. O próprio Steve Jobs diz: eu tenho sorte na vida porque eu nunca tive que me preocupar com dinheiro. Primeiro porque eu era um lascado, não tinha dinheiro para nada, nem para comer. Então, por isso que o nome da empresa é Apple, porque ele subia numa árvore, quando ele era hippie, subia numa árvore e comia maçã. Era do que ele se alimentava, de maçã, né? E nada mais, tá entendendo? E então, assim, primeiro eu não tinha dinheiro nenhum. E de repente, de uma hora para outra, eu já era multimilionário, sabe? Eu já era Uhum. bilionário. Então, Ele primeiro eu não tinha conseguiu dinheiro se nenhum e de unir, repente já tinha dinheiro a perder de vista, aham, sabe? Então, que ele nunca me preocupei conseguiu com se dinheiro. unir a alguém que tinha esse dom também, né? Esse é um Essa cara, é capacidade, um esse caso raro. potencial. Exatamente. Então, eu posso fazer um negócio? Pode. Eu preciso ter todas as habilidades ou todas as competências? Não, é humanamente Não. impossível. Uhum, Mas a gente pode desenvolver algumas competências, como acho que eu estou desenvolvendo algumas competências agora. Por exemplo, eu sou um cara bom, por exemplo, de editar vídeo. Não, mas eu estou editando os meus próprios vídeos. E quer saber, eu estou curtindo pra uhum. caramba isso. É uma nova habilidade que eu É, tive que desenvolver, porque não tem ninguém aqui do meu lado para fazer. E eu gosto de dirigir, aham, né, as obras que são feitas, sabe? Então, de certa forma, eu gosto de acompanhar tudo de perto. Esse é o meu lado mais analítico de ser, tá entendendo? uhum, Aí, se tu me uhum. perguntares, Nelson, pô,
tu tens um perfil mais dominante e influente. De certa forma, sim, mas para quem me conhece no particular, sabe que eu sou muito analítico, sabe que eu sou muito reservado, sabe que eu sou, de certa forma, até tímido no trato com as outras pessoas e que eu procuro analisar cada história, cada fato. Dificilmente alguma coisa me passa batido. Talvez seja pela minha habilidade como psicólogo, fui treinado para isso dentro da clínica, a analisar os relatos das pessoas, então isso de certa forma facilitou para mim. Mas eu já vi gente pirando o cabeção, Jaildes, dizendo: pô, eu não posso ser analítico, então eu tenho que mudar, que senão eu nunca vou ser gerente. Primeiro, quem te disse que ser gerente é sinônimo de sucesso na vida? Ninguém diz isso, né? Segundo, em que você acredita que mudando você vai desenvolver a outra habilidade? Isso não vai ser nem um pouco divertido. Eu atendi uma vez uma empresa no Rio Grande do Sul, né? Umas pessoas que estavam fazendo a formação comigo no Rio Grande do Sul, e o módulo era análise comportamental, justamente isso que a gente está falando aqui. E lá no Rio Grande do Sul, eles me falaram: agora eu estou entendendo, agora eu consigo entender por que o senhorzinho lá do financeiro infartou. Gente, a empresa já estava na terceira geração, já estava com os netos. O fundador da empresa, embora estivesse vivo, ainda já estava afastado da empresa, mas mantinha a pessoa de confiança dele, que era o controller da empresa. A empresa cresceu pra caramba, os moleques chegaram lá no gás, distribuindo tablet para todo mundo, informatizando absolutamente tudo, e aquele senhorzinho que tratava tudo ali na ponta do lápis, naquele caderno de pauta, com a régua, fazendo lá a planilhazinha dele, de uma hora para outra teve que aprender a trabalhar no Excel, teve que aprender a analisar o sistema, teve que aprender a mexer no tablet, e etc. Infartou. Caramba! Por quê? Porque foi uma mudança muito radical, uma mudança muito brusca, né? que exigiu demais dele. Como analítico, porque o analítico, o lado mais introspectivo, tanto o analítico quanto o estável, tem uma dificuldade maior para lidar com as mudanças. Mudanças rápidas. Exatamente. Para o dominante e para o influente, para eles tranquilo. isso aí é uma mão na roda, para eles está tranquilo, tudo é diversão, tudo é diversão. Ah, mudou? Beleza, vamos lá. Bora, mudou, tranquilo. vamos lá, pau, né? Vamos fazer, estamos no pau. Né? Ou seja, para o dominante seria até divertido, ó. Para o dominante desenvolver novas habilidades do analítico ou do estável seria até divertido para o dominante. Mas, por outro lado, não é nem um pouco divertido para o analítico. Porque o analítico, para ele, é um sofrimento do tamanho do mundo. Primeiro, lidar com a mudança. E segundo, desenvolver um conjunto de habilidades que até então ele não tinha. E que seja rápido, né? É uma dor na carne, assim, porque é uma mudança brusca. E toda mudança brusca pode trazer traumas para as pessoas. Né? De certa forma, traz os traumas quando não é devidamente trabalhado isso. Eu fui psicólogo organizacional por muitos anos, quase 20 anos da minha vida. Fui diretor por mais de 6 anos da Associação Brasileira de Recursos Humanos Seccional Pará. Trabalhei com as cabeças pensantes assim, de RH, os maiores pensadores do RH no Brasil e na América Latina. Eu tive muita sorte de poder ter passado esses 6 anos na Associação Brasileira de Recursos Humanos, conhecendo e trabalhando com todas essas pessoas e participando das reuniões de diretoria na Associação Brasileira de RH. E, cara, a gente vê muitas coisas, muitas mudanças. A falta de governança no ambiente corporativo pode gerar conflitos, de certa forma. A falta não permite, de certa forma, uma transição mais saudável para as futuras gerações, resguardando aí aquelas pessoas que já estão na sua senioridade, que já estão há um tempo a mais lá, sabe? Por quê? Porque nem todo mundo vai andar no mesmo ritmo que a gente vai. Ou seja, eu estou aqui, cara, mas eu estou trabalhando no meu celular, por quê? Porque eu me adaptei muito rápido a isso. Mas nem todo mundo da minha idade, está bem adaptado com a tecnologia para poder lidar com tudo isso. Exatamente. Eu estou aqui com tudo ligado na minha frente, com computador, com celular, estou com outro monitor enorme aqui na minha frente e tal. Ou seja, mas nem todo mundo está adaptado para isso. Né? Então, assim, de certa forma, a gente precisa ter um pouco mais de resiliência para poder lidar com essas mudanças no ambiente, não só no ambiente corporativo, mas mesmo em casa, com essa pandemia. Essa pandemia mudou tudo. Para mim, particularmente,
né, foi assim desastroso do ponto de vista dos negócios, porque a base do meu trabalho é o presencial. A gente tinha até um curso marcado aí para Volta Redonda agora em maio, se eu não me engano, não é isso? Em Estava para junho, maio ou para junho. junho. Uhum. Você estava me levando para o Rio de Janeiro para dar um treinamento aí com você de análise Isso, mas você comportamental, vem. né? Você vem ainda. Ainda Só vou, não em claro. junho. Ainda vem, mas não em junho. Não, mas enfim, mas de certa forma a gente começa a se readaptar, sabe? A fazer isso que a gente está fazendo, fazer lives, fazer treinamentos. O mercado mudou, o consumidor mudou, as pessoas mudaram. E ó, se engana quem acha que o mundo vai voltar a ser como era antes. Não vai mais voltar a ser como era antes, porque o mercado de delivery já aumentou, ou seja, o cliente já está muito mais exigente. Os preços, hoje, existe muito mais oferta do que procura, consequentemente, os preços eles Os preços acabam baixam. diminuindo mais, baixando mais, sabe? Então, de certa forma, a competição vai ser muito maior daqui para Muito frente. maior. E quem não se preparar, quem não se conhecer, sabe, vai ficar para trás e vai sofrer um bocado nesse mercado altamente disputado. Vai sofrer um bocado porque simplesmente porque não vai conhecer as suas principais habilidades, as suas principais virtudes, as suas principais qualidades, o que é capaz de fazer. E outra, ele não vai ter a oportunidade de conhecer quais são os pontos que ele precisa melhorar, sabe? Então, por isso que eu digo, quem puder, faz um teste de análise comportamental. A Jaildes, ela tem uma tecnologia extraordinária, que é a tecnologia Cibra System, né? Onde disponibiliza a análise comportamental. Você faz, não é caro, e assim, o resultado é extraordinário porque ele vai te fornecer um relatório com mais de 30 páginas. Nesse relatório ele é bem completo. E se você quiser uma consulta com a própria Jaildes aí, desculpa, Jaildes, eu até estou adiantando algumas coisas aqui, mas porque isso tem a ver com o que a gente está falando, né? Para falar a respeito e criar um plano de desenvolvimento individual baseado nessa análise comportamental, cara, é a oportunidade que você tem para dar uma grande virada na tua vida e fazer as coisas de forma diferente para que sejam melhores, porque o mercado não vai ser o mesmo. Eu vou contar mais uma experiência de um trabalho que nós fizemos há alguns anos atrás numa empresa de comunicação, uma grande empresa de comunicação. Nós fomos chamados por uma gerente para trabalhar no setor de classificados, que já estava em baixa. Setor de classificados, porque, hoje em dia todo mundo vende, quer que anuncie em classificados, pouquíssimas pessoas. Porque hoje você vende pelas plataformas digitais, você vende no Facebook, você vende no Instagram, você vende no... Como é o nome daquela plataforma que tinha lá, que é de compra e venda, que tinha Hotmart. comercial? Não, mas só que, tipo assim, vender bens de consumo. Eu tenho uma geladeira, não quero mais, eu vou colocar para vender, né? Enfim. Tá. Né? Aí colocava lá para vender, eu não lembro Esqueci o nome Enfim, agora. né? Mas era um mercado que já vinha em baixa e o resultado não acontecia, ela estava sendo muito cobrada, muito cobrada por isso, né? E aí nós fomos contratados para fazer um trabalho com essa equipe, um trabalho de coaching com essa equipe. A gente não faz um trabalho de coaching sem fazer antes a análise comportamental. Por quê? Nós precisamos descobrir com quem nós estamos trabalhando, com quem nós estamos lidando, para extrair o melhor. A Luciana está falando, ele é OLX. Estou tentando lembrar aqui. Obrigada, Lu, é isso mesmo. Exatamente. Então, assim, naquela ocasião, nós fizemos análise comportamental de todo mundo da equipe, E, pasme, o resultado da gerente, em termos de compatibilidade com o perfil dela, com o perfil do cargo, ficou muito próximo de 0%. Ou seja, uma pessoa que aterrissou de paraquedas, tipo, disseram, eu gosto de ti, tu é esforçada, tu é legal, vai para lá e toma conta do setor. Coitada. Ela desceu de paraquedas, viu... Coitada dela e coitada da equipe. Precisava do emprego, foi lá, fez e tal, tudinho. Mas ficou feliz com isso? Não estava feliz com isso. E o resultado estava aparecendo? Não, ela estava perdida. E quando fez o resultado, a menina quase pirou. Eu não sou compatível. De certa forma, não é compatível com o cargo, mas não quer dizer que a gente não vá trabalhar. O que foi que a gente fez? A gente, analisando os gráficos que apareceram no relatório da análise comportamental dela, que é esse mesmo análise que você oferece para as pessoas, do Cibra System, analisando o perfil dela,
o gráfico, nós percebemos quais eram os comportamentos que estavam mais distantes do ideal, do que precisava para ela assumir bem a posição em que ela estava. E aí nós fizemos um PDI, que é um plano de desenvolvimento individual. A partir disso, nós começamos a fazer um trabalho como um personal trainer. Ou seja, o personal trainer, o que é que ele vai fazer na academia? Tem aquele trainer que cuida de 30 alunos, mas tem aquele trainer específico, que é o personal, que ele vai cuidar especificamente daquele treino naquele dia para você. De acordo com o teu peso, de acordo com a tua estrutura, de acordo com o teu nível de estresse naquele dia. Ou seja, ele vai fazer tudo personalizado para você. Faz sentido? Sim. Pois foi exatamente isso que nós fizemos naquela empresa. Nós fizemos todo um trabalho de alinhamento daquela pessoa, vimos quais eram as características comportamentais que a afastavam do que ela queria para o resultado dela. E aí nós começamos um trabalho de 3 meses para poder ir aproximando essa pessoa do resultado que ela queria. E aproximando cada vez mais do resultado que ela queria. No final de 3 meses, nós refizemos a avaliação e o perfil dela já estava em torno de 75%. Para quem já estava em 0% em 3 meses, passar para 75%. Foi uma vitória. É uma mudança substancial. É uma mudança substancial. E que produziu resultados extraordinários para a empresa, principalmente porque, lembra que eu falei do cenário do setor de classificados que estava em baixa? Que já estava em baixa? Pois é. Pois foi o único departamento da empresa, um mês depois que a gente terminou o trabalho de coaching com eles, no 4º mês, foi o único departamento da empresa que bateu meta. Da empresa inteira. Uau. Foi o único departamento que bateu meta. Sabe? Ou seja, dá resultado, lógico que dá. E o que é que as pessoas estão procurando cada vez mais? O que é que as lojas, o que é que as empresas estão buscando cada vez mais? Justamente os profissionais que saibam lidar com a adversidade. Os profissionais que sejam resilientes o suficiente para encontrar na adversidade uma oportunidade de mudanças, para poder fazer a diferença, tanto na vida dele quanto na vida de outras pessoas. E foi exatamente isso que aconteceu, cara. E eu tenho o maior orgulho de falar isso por várias pessoas que testemunharam, porque eu formei uma equipe de coaches, formados pela Companhia Brasileira de Coach, que levei comigo para fazer, foi uma espécie de estágio para eles, mas foi uma experiência, assim, incrível. Excepcional. Né? Para levar essas pessoas a alcançarem o resultado. Show. Show. E é isso mesmo. E quanto mais a gente vê esse potencial sendo colocado ali na equipe, muito melhor vai render para todo mundo, né? Então isso é muito importante, né? E é personalizado, igual você falou. Não tem essa personalização, ela é importante porque ela vai fazer com que cada pessoa dê o seu melhor, ela entenda exatamente aquilo que ela pode dar para a equipe, né? Isso é excepcional. E daqui para frente, isso vai ser uma tendência, Jaildes, principalmente quando a gente for trabalhar a partir do home office, que a gente vai ter que descobrir quais são as nossas principais habilidades, quais são as nossas principais limitações, e a empresa não vai ficar te dando isso. Então, você vai ter que descobrir isso. Cada vez mais você vai ser o RH de você mesmo. Porque exatamente. Você não vai ter chefe te mandando. Esse autogerenciamento vai ter que ocorrer cada vez mais. Exatamente, porque no máximo o que tu vais ter são indicadores de performance que vão dizer se tu tá te aproximando do resultado ou não tá. Se não estiver se aproximando, tchau, porque tem quem queira. Exatamente. Tem quem queira. Você não vai ter mais aqueles 3 meses de período de experiência e quiçá se ainda vai continuar tendo salário para poder contar a história no final, sabe? Então, a gente tem que repensar muito aí a nossa vida, a nossa história, porque a gente está num processo de mudança, nós estamos vivendo não só um período de pandemia, mas um momento histórico, onde muita coisa vai mudar e nada vai voltar a ser como era antes. Né? Estava conversando. Eu acredito que vai voltar a ser melhor. Vai voltar bem melhor. Eu estava conversando com uma amiga essa semana e a gente estava falando desse tipo de mudança, né? Essa mudança, a gente está vivendo... Quando a gente chegar lá na frente, para os nossos filhos, nossos netos, a gente está vivendo a história, né? A gente está vivendo exatamente o momento que ninguém vai contar para a gente. A gente está vivendo na pele um período que vai mudar tudo. Então, assim, para a gente terminar, já está quase terminando aqui, eu quero te agradecer demais, assim, a sua disponibilidade, agradecer todo mundo que esteve aqui e deixar um beijo enorme, tá?
a gente pode repetir várias vezes. E eu quero dizer que Vai eu ser estou um muito prazer grata. enorme. Tá bom? Aham. Vai ser um prazer Ó, enorme. Antes da gente ir, né?